Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Queria agora fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço, né? Pregar a palavra de Deus em cima do cavalo. Eu fazia isso sempre, já faz dias que eu não faço. Fui dar uma volta e falei, quero falar alguma coisa hoje, sem muito projeto, sem muito saber o que eu vou dizer. Na verdade, Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quando Jesus disse isso para aqueles discípulos, a escritura ela não estava formada, né? Então, na verdade, as pessoas não tinham a Bíblia para abrir e poder falar, vamos ler em tal versículo, né? Imagina João chegar e falar assim, vamos abrir no Evangelho de João. João não tinha o Evangelho de João para falar, então eles falavam aquilo que eles tinham no coração, aquilo que estava plantado no coração e aquilo que eles viram com Jesus. Então, o Evangelho, na verdade, as Escrituras, elas servem como referência, né, do que foi dito, mas na verdade tem que estar inscrito na tábua do nosso peito. E quando a gente abrir o nosso coração, isso tem que ir vazando e brotando de forma natural, né? Segundo a necessidade, né, de cada situação, sem ser um chato, logicamente, né? Quando a gente fala de ir por todo mundo pregar o evangelho, é uma coisa natural, a gente entra, faz parte da cultura das pessoas e as coisas acabam brotando, as pessoas perguntam, né? E a gente acaba se manifestando sem ser uma pessoa invasiva, porque Jesus é o nosso maior modelo de quem pregou o evangelho e ele não era um chato. Eis que estou à porta e bato, ele não entra arrombando, né? Então, falando dessas coisas, eu queria falar hoje, né, de um assunto. Na verdade, eu tenho saído, trabalhado, feito minhas coisinhas, mas uma das grandes preocupações da minha vida é a pregação do evangelho também. Em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é minha família, né? Quando eu falo minha família, está linkada ao trabalho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter minha casa, tenho uma mãe, tenho uma filha. E em terceiro lugar é a igreja. Mas terceiro lugar é a igreja. E ai de mim se não pregar o evangelho. Dando que se recebe, melhor é dado que receber. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E os dons do Senhor são irrevogáveis. E isso faz parte da minha cura, né? Isso faz parte da minha saúde. Isso faz parte da minha vida, né? Isso faz parte da minha respiração. Falar do amor de Deus, todo mandamento de Jesus não é por causa das pessoas, é por causa de mim. Então pregar o evangelho é um privilégio, porque isso faz bem pra gente, falar desse amor de Deus e compartilhar por constrangimento, não com uma faca na cabeça. Na verdade, o amor de Cristo nos constrange. Esse Jesus, esse Deus que me salvou e que me tirou de uma situação que médico nenhum poderia fazer, né? Eu tinha um problema nas costas, eu estava totalmente debilitado e o meu caso não tinha mão humana que chegasse. Um dia o Senhor, eu fiz uma oração bem simples e Ele pegou, quando eu deitei na minha cama, eu falei, pai, envia um médico, porque eu queria voltar a montar cavalo, né? E eu deitei na minha cama e os meus ossos começaram a andar de lugar, sem mão humana, e foi Deus que me curou. Eu já tive um encontro antes com Deus fortemente, mas quando eu vi isso aí, eu falei, pelo amor de Deus. Eu não imaginava como o poder de Deus era tão grande, e a ponto de existir esses milagres mesmo que está na Escritura. Ele é o Senhor de toda a carne. Então, eu vi isso e vendo essas coisas, né? Eu falo isso não para me gloriar, porque aquele que gloria-se no Senhor. Mas eu faço isso para glorificar a Deus como um testemunho de edificação para a fé, né? O testemunho é bom, a propaganda não é legal, né? Hoje a gente vê esses testemunheiros evangélicos que vão nas igrejas, começam a viver do testemunho. Isso não agrada o coração de Deus, porque na verdade o apóstolo Paulo, ele foi... pouca gente teve um encontro que Paulo teve ali arrombado no caminho de Damasco, pela graça de Deus. E você nota que a mensagem de Paulo não era o testemunho dele. Quando ele falava acerca do seu testemunho, ele ainda falava que ele usava de ser insensato, né, para poder mostrar que ele era um apóstolo, que ele não era um falso, para poder provar que
nele Cristo falava realmente. Mas a grande mensagem de Paulo era a cruz. E uma das grandes lutas, né, de Paulo foi reparar a igreja, né? Paulo era um alucinado pelo amor do evangelho, né? E eu não posso me limitar a Paulo, né? Paulo, isso é uma blasfêmia, é um pecado a gente idolatrar um homem. A palavra diz, cuidado com os ídolos, né? Paulo não é meu santo. Opa, peraí, ele meio veio aqui, vamos lá. Paulo não é meu santo, Paulo não me salvou, né? Quem me salvou foi Jesus. Jesus falou que Elias era um homem semelhante a mim e orou durante 3 anos e meio e não choveu, né? E não existe limites. Porque aconteceu com Paulo, porque era Paulo, porque era Davi, porque era Moisés, porque era João, todos falharam. Porque era Pedro, Pedro negou, João na última hora também correu. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne para não se soberbecer com as grandezas das revelações. É tudo gente, é tudo ser humano. Tomé foi incrédulo. Enfim, naquela última ceia tinha todo tipo de gente e essas pessoas. E Jesus deu a ceia para todos eles e dá a ceia para mim também. Deu a ceia até para Judas, né? Antes eu falava, se Jesus deu a ceia até para Judas, por que eu não posso participar? Hoje eu falo ao contrário, se Jesus deu a ceia até para mim, por que Judas não pôde participar? A gente só consegue ser um homem santo, na verdade, quando a gente descobre que a gente é o principal dos pecadores e que qualquer virtude que brota em mim, ela vem de Deus, né? Se tirar a graça de Deus da minha vida, não sobra nada, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito nasce do Pai das luzes, que não tem sombra de variação. A gente não consegue nem falar, né? A gente não consegue nem pregar. Eu amo porque Ele me amou primeiro, né? Eu creio porque Ele creu em mim. A fé é dom de Deus, né? Eu só sou uma resposta do amor de Deus na minha vida. Eu oro porque Ele efetua em mim o querer, o realizar, e a gente só desenvolve a nossa salvação. Então eu estava pensando nisso, né? E pensando nas igrejas. Infelizmente meu coração dói, meu coração fica partido, porque a igreja evangélica hoje, ela perdeu totalmente a sua cara, né? Ela perdeu a sua origem, né? A igreja evangélica ela virou um híbrido, ela se miscigenou, ela virou uma mistura, né? Você vê que hoje as pessoas fazem ali um sincretismo, uma mistura de Antigo Testamento com Novo Testamento, e acha que isso existe alguma virtude nisso. As pessoas não sabem discernir entre a Bíblia e a palavra de Deus. E falando de Paulo, a grande luta de Paulo, se você entender as cartas e ler Colossenses, né, e ler ali as correrias do apóstolo Paulo, era ele tentando não deixar que o judaísmo entrasse dentro da igreja, né? Porque nós somos do povo gentil, somos alincados na palavra de Deus, né? Jesus é a palavra de Deus sobre a doutrina dos apóstolos, né? E ainda assim os apóstolos são só os apóstolos. O que nos norteia é o verbo que se fez carne, que é Jesus, né? Toda a escritura tem que ser interpretada a partir do Cristo. E hoje eu vejo as igrejas, por exemplo, né? A palavra de Deus diz que o único que é o cabeça da igreja é Jesus. E nós, até pastores, ou presbíteros, ou diáconos, né? É tudo parte de um corpo, né? Um é mão, outro é braço, outro é perna. E hoje as pessoas colocaram algumas figuras papais, né? Como se esses nomes estão até desgastados. O apóstolo fulano, o apóstolo ciclano, o bispo não sei o quê, né? E todas as vezes que você vê pessoas se intitulando, você sabe que o espírito do evangelho já não está no coração dessa pessoa, porque Jesus falou: vós não sereis chamados de mestre, a ninguém chamei de pai, ninguém chamei de guia, porque um só é vosso mestre, um só é vosso pai, um só é vosso guia. Jesus, ele atendia por Jesus, e quem quiser ser o maior entre vós tem que ser o menor. E pra cima. E aí hoje a gente vê as igrejas, as pessoas, os pastores dominam as ovelhas, né? Se colocaram como donos, como mediadores entre Deus e os homens, e o único que é mediador é Jesus Cristo, né? Ele é o único que
que media. E na verdade pastores e obreiros, eles estão ali para facilitar o caminho, para empurrar no colo de Deus. E hoje as igrejas pregam medo de Deus, medo do diabo, né? Então não sobra mais nada para ninguém. As pessoas entram dentro de um templo e chamam aquilo de casa de Deus. E Deus não mora em casa, meus irmãos. Essa estrutura salomônica, ela já caiu em caducidade. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra e não ficou. E hoje eu sei que a gente tem que considerar os equívocos em amor, mas Jesus falou que quem observar e ensinar vai ser grande. No mínimo eu posso chamar as pessoas de imprudentes, negligentes. Quem ouve essas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E hoje todo mundo fala o que quer, é luta livre. Se você for numa igreja pentecostal, é pulo, grito em nome de Jesus e prega uma receita de bolo. Eles vão dizer assim, pega, mistura glória a Deus com aleluia, e se você colocar, falar, mistura farinha com ovo e dá um glória a Deus, o pessoal vai dar um glória a Deus. Eles vão dizer, em vez de julgar todas as coisas, reter o que é bom, não fazem isso. E eu estou falando a verdade. Talvez as pessoas não tenham coragem de dizer o que eu estou dizendo, mas eu estou falando a verdade. Você vai numa igreja tradicional, eles chegam para você, venha como está. É aquele discurso para seduzir, né, as pessoas. No outro dia eles te dão uma lista, já te colocam de disciplina se você não tiver incoerente com a moral daquelas pessoas, né? O Espírito Santo não funciona mais. O que funciona agora é o xerife dos templos. Na verdade, eles são pessoas formadas pela teologia, né? Me desculpa, Jesus não mandou a gente fazer teologia. Isso aí é tudo coisa do homem. Jesus mandou a gente comer da carne e beber do sangue. Andar com ele, aprender de mim, jejuar, ler a Bíblia e buscar os cooperadores equilibrados que estão coerentes com a mente de Cristo. E hoje as pessoas vão entender doutrina. Eu sou de Armínio, eu sou de calvinista, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Entendeu? Eu não tenho compromisso nenhum com essa moçada, entendeu? Eu não tenho compromisso nenhum com o que os homens estão ensinando. Eu tenho compromisso com o que dá testemunho no meu coração. Em mim Cristo vive, em mim Cristo fala. Esse é o evangelho que eu acredito, onde Jesus falou, graças te dou, Pai, porque ocultaste os teus segredos aos grandes sábios e instruídos dessa terra e quiseste revelar aos pequeninos de coração. Aí você vai numa igreja neopentecostal, que é essas da teologia da prosperidade, tinha que prender todo mundo. Paulo, se tivesse vivo, essas pessoas não suportariam o encontro com ele. Ia ter que prender essas pessoas, tinha que pôr na cadeia. Porque um obreiro, um homem de Deus tem que ter bom testemunho dos de fora. Entendeu? A gente tem que ver a vida dele. Hoje não pode ver. Eu não olho para o homem, eu olho para Deus. Não, a Bíblia manda olhar para o homem. Entendeu? A gente tem que saber, é o açougueiro, é o padeiro, tem que ver se paga as contas em dia. Hoje vale tudo. Você entra dentro de uma igreja, se você levar a carteira, tem que tomar cuidado. E eu estou falando uma coisa contra mim. Porque eu não me intitulo pastor, eu me intitulo um copastor. Eu sou um discípulo de Cristo. Mas eu tenho um grupo que eu prego na internet. Eu poderia colocar medo em todo mundo aqui. Gente, manda dinheiro, manda oferta, põe pânico. Eu estou falando isso porque eu amo a causa do evangelho genuíno e cristalina. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero falar do amor de Deus. Entendeu? Eu prego o evangelho não por dinheiro. Eu prego o evangelho porque sou apaixonado por Jesus, entendeu? Porque ele me manteve até agora. E eu amo a causa de Cristo. Eu não amo só Jesus, não. Eu amo as palavras dele. Para mim é tudo. Ele falou que quem se envergonhar das palavras dele, ele vai se envergonhar o dia que o Filho do Homem voltar. Então eu não quero envergonhar o meu Senhor. Eu tenho maior zelo para abrir a minha boca se é evangelho que está vazando aqui ou se não é. Mas hoje, infelizmente, a igreja ficou corrompida. Existe um remanescente, sim. Existe um povo bom, existe um pequenino rebanho. Mas, de uma forma geral, tem pouca gente pregando a palavra de Deus. Tem muitos falsificadores que Jesus falou, cuidado. E hoje a gente não pode nem falar isso, né? Se falar, a igreja fala, tá tocando no ungido de Deus. Mentira! O ungido de Deus é Jesus. Entendeu? E todos aqueles que bebem do Espírito dele. E quem está em incoerência com a palavra de Deus, o Evangelho me autoriza a chamar pelo nome. Assim como Paulo fazia, Emineu, Fileto, Alexandre Latueiro, Demas. Eu chamo todo mundo, Silas Malafaia, esses apóstolos, Estevão Hernandes, Bispa Sônia, Valdomiro Santiago,
Tem um monte aí, Angenor Duque, esses televisivos aí que estão cobrando uma fortuna, arrancando o couro da pessoa, Edir Macedo, né? E as pessoas chamam isso de bênção de Deus. Porque ele está prosperando, pelo amor de Deus. O homem pode ganhar o mundo inteiro, prosperar como ele prosperar e perder a própria alma, Jesus falou. A pessoa pode ficar rico nesta terra, meu irmão, sem ter a bênção de Deus. O cara levanta e rouba, entendeu? Faz o que quer e está enriquecendo, mas está perdendo a alma, é pobre, cego e nu. Porque o conceito de riqueza na Bíblia não é o conceito que as pessoas assumiram como riqueza. O conceito de riqueza na Bíblia é: o reino dos céus está dentro em vós, não vem de visível aparência. Jesus, ele sendo dono de tudo, ele morreu, nasceu numa manjedoura e morreu sem ter onde reclinar a cabeça. Mas o pessoal não gosta dessa mensagem. O pessoal gosta da mensagem que agrada os ouvidos deles. Então eu queria só um desabafo de um discípulo de Cristo aqui, né? Abrindo a boca e deixando o evangelho brotar, muito mais por causa de mim. Isaías 58 fala que existe uma cura, o jejum que agrada a Deus. Vai curar as pessoas, abre mão de fazer a maldade, e não só isso, vai fazer o bem para os outros. Você vai ver se a cura tua não vai brotar sem detença, né? Então, ainda que eu tenha algumas limitações hoje na minha vida, quando eu falo do amor de Deus, o evangelho brota e eu posso fazer o bem para alguém, abrir os olhos das pessoas. Ainda que eu seja apedrejado pela religião, né? Porque as pessoas me chamam de libertino, né? Porque às vezes eu vou num barzinho cantar uma música, eles falam que isso é música do mundo, né? Não entenderam nada, né? Se Jesus estivesse aqui, eles iam crucificar Jesus. Porque Jesus, quem ia crucificar Jesus, né? Hoje eles iam, os evangélicos sem evangelho. Jesus ia na festa de casamento, transformava água em vinho. Eles iam falar que Jesus, não, o senhor está sendo muito... o senhor não está agindo de acordo com a moral, porque o vinho pode embriagar, né? Eles iam chegar e vetar Jesus. Jesus, ele era amigo de publicanos, chamado de bebedor de vinho, né? E ele estava sempre com eles ali, publicanos e pecadores. Eles iam falar que Jesus estava sentado na roda de escarnecedores. Logicamente que Jesus nunca saiu carregado bêbado, ele sabia se comportar, e quando Jesus chegava as pessoas paravam. Ele não estava ali para praticar orgia e sacanagem com ninguém. Mas ele era sal da terra e luz do mundo por onde passasse. Mas é isso que é o meu desabafo que eu queria dizer para vocês. Na verdade, é o meu cansaço. O meu cansaço intoxicado de crente. Né? Não aguento mais crente. Né? Quando eu falo isso, pondero as minhas palavras. Eu falo de crente que não é discípulo, porque eu sinto prazer nos santos notáveis desta terra, que são aqueles que têm Jesus e o evangelho. Porque se for evangélico sem evangelho, vira os fariseus e os escribas daquela época. São esses crentes de meia pataca, meia boca, né? Então hoje Jesus seria um escândalo. Eles iam falar que Jesus estaria escandalizando. Na verdade, o escândalo para Jesus, o nível de escândalo para Jesus, eram os religiosos, os escribas e os fariseus, né? Ele sentia muito mais à vontade no meio de prostituta, no meio de banquetes de publicanos e pecadores, do que assistir um culto que hoje, desses cultos que estão pregando. Eu prefiro assistir um filme pornográfico do que assistir esses cultos que as pessoas cantam, arrancam dinheiro, prostitutos cultuais, cantores gospel que cobram uma fortuna, né, e falam que ama a Jesus. E Jesus falou: aquele que me ama, que tem os meus mandamentos os guarda. De graça recebeste, de graça dá. Ama nada é mentira. Então que fica aqui o meu desabafo, né, dando minha voltinha de a cavalo aqui. E passa esse vídeo para quem gosta, né? E eu sei que pouca gente gosta. O pessoal gosta de um convite de facilidades. O pessoal não quer o evangelho. Mas o evangelho é vida. E vida é abundância. Quem não se converter, se continuar essa palhaçada, entendeu? Que está acontecendo hoje no ambiente evangélico, vai acabar todo mundo escancarado e arrebentado de alma. Porque Jesus veio para a gente ter vida, vida e abundância e qualidade de vida que cresce para dentro. Amém? Que Deus abençoe a todos.